Boa noite. Hoje vamos falar do artigo 20º do nosso Código da Família, casamento. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. O nosso canal tem como objetivo aumentar a cultura dos angolanos. Isso mesmo, dar acesso ao conhecimento das nossas leis aos angolanos. E como é que nós vamos fazer? Nós aqui vamos citar um artigo e depois vamos explicar em palavras mais simples o que quer dizer concretamente este artigo. Porque o nosso objetivo aqui com este canal não é propriamente levar conhecimento aos profissionais do direito, estudantes ou até já pessoas formadas no direito, mas não. Nosso objetivo é para toda a população no geral, para o público no geral. Com o canal, nosso objetivo é dar a conhecer de artigo em artigo o que é que o cidadão deve ou não fazer. Dentro de um relacionamento, qual é o comportamento, o que é que diz uma determinada norma jurídica, qual é o objetivo desta norma jurídica. Vale aqui dizer, para frisar aqui, que este canal não está virado simplesmente para profissionais do direito, mas para o público no geral. Por esse motivo, nós vamos utilizar as palavras mais simples, vamos utilizar as expressões mais simples possível, de maneira que todo aquele que ouvir o nosso conteúdo, ver e ouvir o nosso conteúdo, possa entender o que realmente nós estamos aqui a falar. Por isso, hoje vamos falar do artigo 20º do nosso Código da Família. Vale aqui referir que o Código da Família é um conjunto de normas jurídicas, é um conjunto de leis que visa regular a relação familiar, toda a relação familiar entre pai, filho, entre os cônjuges, entre a mulher e o marido, família, por esta norma jurídica. Então vamos lá começar o casamento. Artigo 20º. Conceito: casamento. Casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. O casamento é a união voluntária entre um homem e uma mulher, formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. Dentro deste artigo, nós precisamos, ou tem algumas palavras que é necessário que nós vamos explicar aqui, de maneiras que atinjam a compreensão de todos que vejam o nosso conteúdo. Por exemplo, o casamento é a união voluntária. Quer com isso dizer que ninguém deve ser coagido a casar, que as pessoas que vão casar devem ser por livre e espontânea vontade, que muitas das vezes na nossa realidade angolana acontecem certas situações que o rapaz é obrigado a casar com a menina. Por quê? Porque tem alguma posse e ameaçam o rapaz, né? Ameaçam o rapaz e isso acontece normalmente quando, por exemplo, surge uma gravidez. O jovem relacionou-se com esta rapariga e daí surgiu uma gravidez. O que é que muitas vezes acontece? Ele é coagido a se casar, né? Supostamente para corrigir um erro, é obrigado a se casar. Não há um voluntarismo para que ele possa se casar. Aqui o nosso Código da Família, seu artigo, já vem nos dizer que o casamento é a união voluntária. Quer com isso dizer que deve existir vontade das partes, deve existir vontade entre o homem e a mulher. Tem que ser eles próprios a decidirem que devem se casar, não serem obrigados assim ao fazer. Ninguém deve ser obrigado a se casar, independentemente das circunstâncias. Independentemente, por exemplo, de ter surgido uma gravidez, não há uma obrigatoriedade legal, nenhuma lei. O nosso Código de Família não permita que um indivíduo seja obrigado a se casar. Por esse motivo é que muitas das vezes acontece que as pessoas até se questionam, mas por que está a perguntar mais se eles chegaram aqui neste ato? Se eles chegaram aqui é porque estão conscientes ou querem se casar. Mas existe um procedimento dentro do pessoal do registro civil, né? Que eles perguntam, isso acontece no sistema civil, no processo civil, no registro civil, como também nas igrejas acontece isso, que eles perguntam que apesar de eles chegarem ali
livre e espontaneamente. As pessoas perguntam se é de livre e espontânea vontade contrair o matrimônio. Isso é para confirmar perante os órgãos competentes se há uma vontade das partes, que ninguém foi obrigado. E a partir desse momento, caso um dos cônjuges ou um dos nubentes dizer que não, eu estou aqui porque estou a ser coagido a se casar, esse casamento já não é possível que se realize. Já não será possível que se realize porque há um vício. Ninguém pode ser obrigado a se casar. Dando continuidade ao mesmo artigo, diz que entre um homem e uma mulher, o casamento é um ato voluntário, é a união voluntária entre um homem e uma mulher. Aí vem um outro elemento que precisa ser explicado. O nosso regime jurídico, o nosso Código da Família, não permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não permite casamento entre homens, não permite casamento entre mulheres. Casamento, segundo a nossa lei, deve ser realizado, é uma união voluntária entre um homem e uma mulher. Quer com isso dizer, quem decidir casar com a pessoa do mesmo sexo no nosso ordenamento jurídico angolano não é possível. Não há possibilidade absolutamente nenhuma de existir casamento entre duas mulheres ou entre dois homens. A nossa norma jurídica não permite esse facto. Não permite. Mas muitas das vezes acontece que existem outros estados, outros países que já é possível a realização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então o que é que eles vão fazer? Vou casar no estrangeiro, vou casar num outro país que já permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo e depois venho aqui reconhecer esse ato. Isso pode acontecer. Tu pode ser casado lá em outro país, mas quando vieres cá para reconhecer esse ato, não será possível. Resumindo, tu serás casado lá naquele país, mas enquanto tiveres aqui em Angola, o teu estado civil é de solteiro, porque não é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo e nem reconhecemos esse tipo de casamento no nosso ordenamento jurídico. Dando continuidade do mesmo artigo, que esse ato deve ser formalizado nos termos da lei. A lei tem procedimento, tem regra. Quero com isso dizer, existem algumas situações que podem impedir que o mesmo ato, que esse ato de casamento se realize. Por exemplo, se tiveres que casar com uma menor de idade e essa pessoa não tem os consentimentos dos seus progenitores, ou dos seus pais, ou dos seus encarregados, tutores, então não é possível a realização deste ato. Existem outras situações que nós vamos ver no artigo a posteriori, que nós vamos ver outros artigos, como em caso de inabilitados, vamos ver ali, vamos ver outras situações que dá anulidade, que não permite o casamento, que vamos falar da anulidade e outros, e os impedimentos. Nós vamos ver lá mais em frente em outros artigos. E depois vamos ver que o objetivo do casamento é de estabelecer uma plena comunhão de vida. Uma plena comunhão de vida. A comunhão vem da ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em comum, em conjunto. Comungar ou comunhão vem de harmonia, harmonia agir em pensamento. Quero dizer que a vida depois do casamento, os cônjuges devem ter uma vida plena, devem ter a capacidade de partilhar todos os seus momentos juntos, a forma de agir, a forma de pensar. Ninguém pode ter uma atitude que lesa ou que comprometa o seu parceiro. E quando nós formos ver mais lá para frente, nós vamos falar também dos efeitos pessoais e posteriormente vamos falar dos efeitos patrimoniais. Concernente a essa questão, vai mais atingir os efeitos pessoais, que a partir do momento que você se casa, aí existe algumas responsabilidades, aí contrai-se direitos e deveres. Então tem que, nessa plena comunhão,
quer dizer que os cônjuges devem viver dentro daquilo que é o diálogo, a conversa, porque deve existir uma sincronia na forma de pensar, na forma de agir e na forma de estar. Saiba que o casamento é um ato voluntário entre um homem e uma mulher formalizada nos termos da lei, com o objetivo de estabelecer uma plena comunhão de vida. O casamento é um ato voluntário, quer dizer que ninguém deve ser obrigado a se casar, e esse ato voluntário deve acontecer entre um homem e uma mulher. Não existe no nosso ordenamento jurídico, não existe a possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre dois homens, entre duas mulheres. No nosso ordenamento jurídico angolano não é possível. Não é possível o reconhecimento de um casamento entre pessoas do mesmo sexo também. Não é possível. Muito obrigado. Partilhe os nossos conteúdos, curte o nosso conteúdo e até breve. A gente se vê.